Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, faço parte do Laboratório Experimental de Biologia do Exercício, LabWex, e como proposto pela apostila, a gente vai ensinar um pouco para vocês sobre quantificação. E da minha parte ficou a quantificação de esterologia por Weibull. Então aqui a gente vai abrir primeiro o programa, né, que a gente vai usar o Step Analyzer, diferente dos outros, que é o Step Analyzer. Então a gente abre esse Step Analyzer 8, que ele vai abrir essa aba. E aqui nessa aba a gente tem que verificar, antes de começar a quantificação, aqui a resolução da foto, se ela vai estar em resolução correta. Para a quantificação de Weibull, de volume, ela tem que estar aqui em 768 e tem que estar 36 pontos por linhas e com 5 pixels. Aqui também ela tem que estar com T-bar de 5, que existe o de 0, de 5, 10, 15, mas já tem que estar no de 5. E para você achar a foto que você vai usar, você tem que vir, você procura a foto, abre a planilha que você quiser, a pasta que você quiser, você seleciona a foto. Aqui no caso a gente vai selecionar a foto do tecido da bexiga, né? Já está selecionado, e a gente verificando tudo, a resolução, o número de pontos, que vai estar o número de pontos em linha, né? O pixel e o T-bar, e a gente começa o count. Aí vai abrir essa outra pasta, que aqui a gente tem que, a primeira coisa é verificar se tem alguma já contagem. Aqui no caso, como eu já tinha testado antes, já tem essas contagens, né? Então a gente vem aqui e deleta elas, para não atrapalhar a nossa contagem. Bom, primeiro a gente vai fazer uma contagem por tecidos. Então aqui, esse é o tecido da bexiga urinária. A bexiga urinária ela tem o epitélio, né, o epitélio de transição, um tecido conjuntivo e uma área muscular que fica mais para cima. Só que nessa imagem aqui, uma imagem de 40, o objetivo de 40 não pega o tecido muscular. Então vamos supor, a gente começa contando aqui o epitélio. Então a gente tem que contar exatamente igual em todas as fotos que a gente vai fazer. Por exemplo, aqui está o epitélio, eu conto aqui, e aqui eu tenho que verificar, se eu acho que é epitélio, eu tenho que contar todas as fotos de todos os animais aqui sendo epitélio. Porque se eu faço num epitélio, aí no outro não é, no outro tem que ser sempre padronizado, para não tá errado a sua quantificação depois no final. Para mim aqui é o epitélio ainda. Então eu venho contando todos os pontos que está localizado no epitélio. Por exemplo, esse aqui já não, para mim já não tá no epitélio, tá no tecido conjuntivo, então eu não conto. Eu conto todos que tá no epitélio, que vou contando, né? Geralmente eu conto um tecido por vez, para não confundir. Geralmente eu pego o tecido epitelial ou conjuntivo. Então eu conto todos os pontos que caem no epitélio. Vamos supor que tenha dado 50 pontos. Eu já tenho que estar com uma planilha que eu vou mandar para vocês já aberta, uma planilha com as fórmulas corretas para fazer a porcentagem, né? A porcentagem de volume epitelial, de tecido conjuntivo ou de lume. Lembrando que essas variáveis elas podem ser modificadas dependendo do tecido que você está usando. Aqui no caso, como a gente está fazendo a quantificação de tecido da bexiga urinária, é o epitélio, tecido conjuntivo e o lumen. Se fosse na próstata, ia ser outra contagem. No fígado, outra contagem. Aqui vamos supor que tenha dado 50 aqui. Aí eu volto lá para a imagem e continuo contando o tecido conjuntivo agora. Aí eu conto tudo na onde está o tecido conjuntivo, aqui embaixo também. Contei. A hora que eu acabei de contar, achei que eu contei tudo. Aí eu volto lá na planilha e coloco, vamos supor que tenha dado 70 aqui. 70 pontos. E assim eu vou agora quantificar o lume. Aí eu conto todo o lume, faço toda a quantificação do lume, todos os pontos que caem dentro do lume. Aqui, ó, aqui é um ponto interessante.
porque ele tá uma pontinha no tecido epitelial e uma parte dele no lumen. E aí você tem que decidir se você vai contar isso como tecido epitelial, todos os pontos que caírem desse jeito no tecido epitelial ou no tecido conjuntivo, tem que ser sempre o mesmo. Se você for lumen, é lumen, se for tecido epitelial, é tecido epitelial ou conjuntivo. Aí você conta, aí vamos supor que tenha dado 50. Volto na planilha, coloco aqui 50. Vai dar 170 pontos. Mas aí você vai pensar, opa, tem alguma coisa errada. Porque essa quantificação de Weibull, ela tem que dar 144 pontos nesse formato que eu tô passando para vocês. Então, se der mais que 144 pontos, cancela e conta tudo de novo, porque a sua quantificação foi errada. Às vezes você contou pontos a mais, contou o mesmo ponto 2 vezes, e você clicou errado em algum lugar e acabou dando como ponto. Então aqui, deu 50, então deu 170. Tá errado, tem que dar sempre 140. Aí você vai lá, refaz toda a conta e você viu que aqui era 130, na verdade. Olha lá, mesmo assim ainda tá errado, porque tem que dar 144. 25. 4. E aí deu 144 certinho. Aí você vai ver aqui, ó, que desse animal, nessa foto, né, no caso. A foto número 1, ele tem 34% de epitélio, 48% de lumen e 16% de lumen e 48% de tecido conjuntivo. Isso você vai fazer para todas as fotos, que você vai ter que tirar 12 fotos para fazer essa quantificação é feita com 12 fotos. Então tem que ter 12 fotos desse animal. Lembrando que esse aqui é o animal ou o indivíduo, né? A gente trabalha com o animal, então a gente sempre usa animal e o número dele. Mas se vocês trabalham com humanos ou outro tipo de animal, não tem importância também. Então aí você vai fazer isso com as 12 fotos dele e vai colocar os valores aqui. E aí tem que dar ao total em porcentagem 100%, porque também se não der 100%, alguma coisa vai estar errada, ou na sua fórmula, ou na sua quantificação, tá? A estereologia é muito importante nas análises de epitélio, de alguma coisa assim. Porque você vai conseguir quantificar qual a porcentagem de epitélio que tem nesse tecido, nessa amostra total desse animal. Depois você vai fazer do grupo e aí você vai poder comparar com outros grupos do seu estudo. E é muito importante, porque, por exemplo, se você analisa na bexiga, em tecidos da bexiga, uma porcentagem muito alta de tecido epitelial pode demonstrar algumas alterações no epitélio desse animal que está sendo treinado ou experimentado com alguma coisa, ou que está sendo submetido ao uso de algum fármaco. Se isso é no tecido de da próstata, se tem muito tecido conjuntivo, né? A gente chama de tecido conjuntivo na próstata de estroma. Pode simbolizar também algumas alterações prostáticas que podem levar ao desenvolvimento do câncer. Em tecido do fígado, o aumento de tecido conjuntivo pode simbolizar a fibrose hepática, né? Que é uma coisa muito, assim, que muito acontece em diversas doenças, né? Doenças do fígado, cirrose, esteatose. Isso acontece o aumento de tecido conjuntivo. O mesmo acontece no tecido da próstata e no tecido da bexiga urinária. Por isso que é importante essa técnica, né? É uma técnica de contagem de volume, onde você vai conseguir saber as proporções reais de cada variável, né? Lá na apostila que eu fiz, a gente vai disponibilizar para vocês, tá explicando direitinho como é feito, por que é interessante essa quantificação. E qualquer dúvida também a gente pode tirar na aula ao vivo. E espero que vocês usem bastante essa análise. Qualquer dúvida pode mandar pra gente lá no nosso Instagram também. E é isso, então, obrigada, pessoal.